gravação. Afirmação. Está na gravação. A gravação também estou. Bora trabalhar. É porque vocês não podem aparecer na gravação. Quando a aluna entra ali, pega. O problema dela ter ido lá embaixo, resolvido. Agora, aparecer na gravação, tive que começar tudo de novo. Essa parte aqui que eu estou falando, eu posso editar, não tem problema. Agora, eu começar a aula, o aluno entrar, realmente quebra da corrente. 22 de novembro, sistemas econômicos. Oh, céus! O que vocês beberam? Meu pai, novembro! Jesus! Tudo de novo. 22 de fevereiro de 2019. 19? Funcionando. Feudalismo. Na verdade, eu estou repetindo os sistemas econômicos porque eu tenho uma ou outra alma caridosa que não assistiu. Então, eu repito. Mas eu vou ser um pouquinho mais rápido, tá? Feudalismo, sistemas econômicos. Bora. Olha que delícia. Estrutura política do sistema. Essa descentralização política aqui vai dizer pra gente que não havia ainda Estado Nacional Moderno absolutista e que os senhores feudais, os nobres, os duques, os barões, eram os caras que tinham a força política. Entre esses senhores feudais e o rei existia uma relação de lealdade nascida da relação dos povos germânicos que ocuparam o Ocidente. Os vikings, lembra dos vikings, aqueles malucos? Embaixada por Deus, os caras ali, ó. Chegaram ali, bora. Não esqueça disso, não esqueça disso. Você junta um sistema chamado Colonato Romano e Comitato Germânico, troca de terra por produção e proteção, que é basicamente a cultura política do feudalismo. Vocês vão ver muito o senhor feudal aprontando. Queridos, o senhor feudal aprontava todas. Todas. Relações feudais, troca, contrato de vassalagem. Eu, senhor feudal, nobre, duque, arquiduque, visconde, uma porcaria qualquer, sou proprietário de terras, porque eu já recebi essas terras de alguém e eu terceirizo a parada. Eu cedo a você um lote de terras. Você não é proprietário não, tá? Mas você vai receber um lote de terras. Você pode doar essa terra e assim tornar-se também suzerania. Percebam que há uma escala. Um cara maior, dono, geralmente o cara do castelo, dono de todas aquelas propriedades, que ele delega a segundos ou a terceiros, esses delegam a terceiros e quartos, e inicia-se um ciclo de produção e apropriação de riquezas. O vassalo que recebe as terras é senhor delas, não é proprietário, pode doar parte dessas terras, se tornando também suzerano, não pode vender e somente a partir do século IX se torna um bem hereditário, ou seja, passada para os filhos. Inclusive no caso das dívidas, muito cuidado com as dívidas. Os suzeranos ou os senhores exerciam sua autoridade, eram eles que arbitravam os conflitos e eram eles que protegiam os vassalos em caso de conflito. O vassalo era o soldado que defendia o suzerano. Em qualquer circunstância, sempre eram eles que forneciam as provisões, sempre, não era só em época de escassez, não, era sempre. E também ofereceu suas filhas em casamento. Quem é que viu o Coração Valente aqui? Ninguém viu o Coração Valente? Ó céus, perderam, deixa pra lá. Recomendo que vocês assistam uma série chamada Os Borgias. Mostra muito desse feudalismo aí, meu pai. Os mais humildes dos vassalos seriam os servos da gleba, que eram tão humildes, mas tão humildes que não tinham vassalos. Eles eram o menor ponto na hierarquia, ou na escala hierárquica.
Sociedade feudal. O rei, o imperador, o duque, o conde, o visconde ou o arquiduque era o mais importante dos nobres. Aquele que estivesse em melhor posição era o mais importante dos nobres. Numa escala de nobreza, você tem imperador, rei, duque, marquês, conde, visconde, barão e, por fim, o cavaleiro. Abaixo desse aqui é trabalhador da terra, é camponês. Um cavaleiro não era um camponês. O cavaleiro era um membro da classe dos senhores feudais. Era um quase nobre. E estes nobres aqui se supunham seres de sangue real ou azul. Dizia-se que esses malucos tinham sangue azul. E aqueles que oravam também faziam parte da nobreza, os padres ou os senhores da religião. Hierarquia: papa, cardeal, bispos, monges e arcebispos, monges, padres e diáconos. Sempre havendo hierarquia, sempre há uma bendita hierarquia. Dificilmente não há uma relação hierárquica nas coisas que permeiam as sociedades humanas e animais. O servo ou servo da gleba era a principal força de trabalho do sistema feudal. Tanto era a principal força de trabalho, como era também o mais explorado. Os vilões eram camponeses livres, moradores das vilas. Atenção, que coisa linda! Olha a pirâmide da sociedade feudal. O poder religioso acima do poder político, o clero, a nobreza, servos e vilões. A sociedade era do tipo estamental ou de ordens, estratificada, baixa ou quase inexistente mobilidade social, sendo que o poder maior era exercido pelos nobres e pelo clero. A economia era agropastoril, escassez de moedas, sistema de troca do natural, os feudos eram basicamente autossuficientes e o forte era o comércio local. A relação servil ou a servidão era a principal força de trabalho e se originava do colonato, que surgiu a partir do século IV. Colonato era uma forma de trabalho e o camponês ficava com a metade da produção. Beleza. Olhem para os mansos. Mansos, atenção. Reservas senhoriais ou manso senhorial. Melhores e maiores terras pertenciam exclusivamente ao senhor feudal. Manso servil. Terra do servo, onde eles cultivavam seus produtos. Manso comum, área comum a todos os grupos, pastos, florestas, bosques, ribeirão geral. Agora, impostos feudais. Logo direto aqui embaixo, depois que ele pagava tudo, sobrava para ele 1/6 do que ele produzia. Então ele tinha que produzir muito. Vale de impostos. A corveia. Trabalho obrigatório nas terras do senhor. Lá no manso do senhor. Talha. Parte do que ele produzia era do senhor. Gabela. Taxa pelo sal. Banalidade. Ele ainda pagava pelo uso dos bens do senhor. Celeiro, forja, moinho, forno, moeda. O que ele usasse ele pagava. Mão morta era um imposto sobre herança. Capitação era um imposto por pessoa. E o dízimo para a igreja. E ainda sobrava 1/6. Tinha que produzir muito, senão ele passava fome. Imagem do espaço feudal. Geografia do espaço feudal. Geralmente no ponto mais elevado do castelo, fortificado. Isso aqui não está fortificado, não está um legítimo castelo, mas era fortificado. Os mansos,
A igreja também proprietária de terras, a casa do servo, manso comunal, moinho e pastos. Beleza, esse foi. Vamos ao capitalismo. Material baixado da internet, disponibilizado pelo governo de Pernambuco, governo do estado de Pernambuco, hein? Muito bom isso aí. Capitalismo enquanto sistema econômico social que se baseava na propriedade privada dos meios de produção, que buscava o lucro, do qual os trabalhadores não participam. Os trabalhadores fornecem o lucro, mas não participam do lucro. O trabalhador recebe em troca um salário e vende a sua força de trabalho. O trabalhador despossuído. Sistema social que se baseia no reconhecimento dos direitos do indivíduo, incluindo o direito à propriedade, principalmente se você é proprietário. Quer que eu repita? Capitalismo é um sistema social que se baseia no reconhecimento dos direitos do indivíduo, principalmente o direito à propriedade, se você é proprietário. E toda propriedade é privada. Tudo tem um proprietário, tudo tem um dono. Não existe no feudalismo senhor sem terra, nem terra sem senhor. Aqui, toda a propriedade é privada, geralmente, porque as propriedades estatais. Sistema socioeconômico onde possui propriedade privada dos meios de produção. O que são meios de produção? Máquina, matéria-prima, instalação. A sua produção e a sua distribuição, ou a produção e a distribuição das riquezas, são regidas pelo mercado, leia-se jogo da oferta e da procura. Vocês conhecem isso aqui, não conhecem? Lei da oferta e da procura? Tem muito, barato, tem pouco, caro. Tranquilo? Dúvidas? Perguntas? Bora! Dentro das características você vai perceber que a estrutura da sua propriedade privada é assim. Os bens e os meios de produção pertencem sempre a particulares. Esse particular é o patrão ou burguês. A relação de trabalho é a relação de trabalho assalariada. Ela é predominante e ela é fundamental para a reprodução do sistema. O objetivo do sistema capitalista, o único objetivo é o lucro, mesmo que alguém perca com isso. O que eu quero dizer com isso? Vou dividir em duas partes. Esse trabalho assalariado absolutamente predominante e fundamental, por quê? Eu vou supor que eu escravizei esse grupo de pessoas e eu pago o salário a esse outro grupo de pessoas. O que esse grupo de pessoas tem que esses escravos não têm? Salário. Perfeito, maravilhoso. O salário permite que eles façam o quê? Obrigado. O salário permite que ele sobreviva, que ele compre. O que importa no sistema capitalista é que o cara que eu pago o salário, ele vai gastar esse salário comprando coisas. O escravo compra alguma coisa? O escravo fortalece o sistema? Por isso que o trabalho assalariado é absolutamente importante e fundamental e mola propulsora do sistema. Trabalhador assalariado dinamiza o capitalismo. Embala aí.
Trabalho assalariado torna o sistema mais dinâmico, movimento do sistema. Trabalho escravo, não. Lucro a todo custo, de toda forma, mesmo que alguns percam com isso. Que história é essa que alguns percam aí? No sistema capitalista, para que você tenha lucro, você tem a lei da oferta e procura, tem a apropriação do lucro em cima do trabalho do trabalhador, além da reposição quando o cara é consumidor. Essa história de venda aqui é quando você compara duas pessoas que trabalham com capacidades de compra diferenciada. Posso dar um exemplo? Ele ganha 100 mil, ele ganha 1.000. Há uma disparidade aí, ou os dois ganham a mesma coisa? Quer ganha mais? Quer ganha menos? Um ganha 100 mil e o outro ganha 1.000. Essa desigualdade é tanto maior, ela é tanto mais profunda, quanto você impacta o preço dos artigos que eles vão comprar. Entenderam? Entenderam? Sim ou não? Hein, bebê? Entendeu? Não? Legal. É isso aí. Eu estou falando que a chamada desigualdade social vai se estabelecer a partir do instante que você comparar. Por exemplo, quantas geladeiras ele pode comprar à vista e quantas geladeiras ele pode comprar à vista? Ele ganha 100 mil e ele ganha 1.000. Quantas geladeiras ele compra à vista? Não compra nenhuma. Quantas geladeiras ele compra por 100 mil? Muitas. Umas 15? Se cada uma for 2.000, quantas ele compra? 50. Pode ser? Ele compra 50, ele compra meia geladeira. Tá legal? Mantenho ele com o mesmo 100 mil, mantenho ele com o mesmo 1.000. Aí, eu aplico um aumento do preço do botijão de gás de 40%. Ele vai sentir? Ele vai sentir? Eu aumento o aluguel em 35%. Ele vai sentir? Ele vai sentir? Eu aumento o preço da cesta básica em 35%. Ele vai sentir? Ele vai sentir? O nome disso é desigualdade social. Fácil, difícil ou razoável? Tranquilo? Deu para perceber? Quanto mais o cara ganha, mais ele absorve com certa facilidade os impactos causados pelas variações dos preços. Se houver redução dos preços, geral da ordem de 40%, quem tem mais vantagem, ele ou ele? Ou melhor dizendo, quem tem a maior vantagem? O cara que ganha mais ou o cara que ganha menos? O cara que ganha mais. Tanto ele sente menos o impacto do aumento do preço, quanto ele ganha mais, ou ele tem mais vantagem se houver redução do preço. Porque o poder de compra dele é muito maior ou é muito maior? É muito maior. Fácil, difícil ou razoável? Está dando para entender capitalismo? Então lá vou eu.
Os principais meios de troca se dão através do dinheiro. O dinheiro facilita bastante o comércio. Outros meios de troca são cheque, cartão de crédito, cartão de débito e outras coisas mais, em que é possível movimentar fundos em dinheiro depositados no banco. Essa instituição, banco, cara, isso aqui fez o capitalismo avançar enormemente. Você pega o seu ouro e me entrega. Eu guardo seu ouro em segurança. Sempre que você precisar retirar parte do seu ouro, eu te atendo imediatamente e te cobro um valor mínimo por você estar guardando e confiando seu ouro a mim. Banco, sistema financeiro, maravilha. Mas eu fui tão bem na qualidade do serviço que eu prestei a você, que todo mundo percebeu que podia guardar o dinheiro comigo, porque a resposta à necessidade era imediata. E até quem não tinha dinheiro percebeu que podia pegar parte do seu comigo sem precisar pedir a você. Ao invés de pedir a você, ele pedia a mim. Eu emprestava, depois ele pagava, eu te devolvia e você nem precisava saber. Essa é a lógica. Aí é que reside a força do banco. Porque você tem dinheiro no banco, ela também tem. Ele não tem nenhuma, ele pega emprestado comigo, ele empresta, ele paga, você nem sabe de nada. E ao invés de vocês ganharem, ganho eu. Porque sou eu que sou o cara que guarda o dinheiro. Tranquilo? Que delícia, hein? Ô, malandro eu. Funcionamento da economia no capitalismo. Aqui ele explica a lei da oferta e procura. Se houver mais oferta e procura, os preços caem. Se houver mais procura, os preços sobem. Lei essencial do mercado. Outro ponto, a divisão em classes. Capitalistas, nos dois meios de produção, trabalhadores, proprietários apenas da sua força de trabalho, que vende a sua força de trabalho em troca de um salário. Muito bom. Aí isso aqui não vai importar. Deixei aqui. Agora vamos ao feudalismo. O que é isso? Mais um material de aluno. Socialismo. Um sistema econômico, uma forma de gerenciar a sociedade. Chato. Muito chato. Socialismo? Muito chato. Muito chato. Socialismo? Chato pra caramba. Muito chato. Igualitarista. Igualitarista. Tão igualitarista que cai na mesmice, cai no comum. Um único modelo de sapato para todas as pessoas. Os mais variados tamanhos, mas um único modelo de sapato. É esse o ideal? Não é. Mas e se for necessário? Se for necessário, todo mundo faz esse sacrifício.
quando você abraça o sistema social dessa forma, que iguala demais e não se preocupa com essa necessidade que nós temos das variações, aí dá problema. Porque ela quer uma marca, ela quer outra marca de calçado, ela quer uma marca de sapatênis, e eu só tenho uma Havaiana para todo mundo. Não vai, tá bom. Socialismo é uma doutrina política, econômica ou um sistema político-econômico surgido no final do século XVIII, caracterizado pela ideia de transformação da sociedade através da distribuição equilibrada das riquezas e propriedades, reduzindo a distância entre ricos e pobres. Então aquela ideia de uma média entre os 1000 e os 100 dele se torna real, ou tende a se tornar real, no socialismo. Não há a menor necessidade de que apenas uma pessoa se aposse de 100 mil de salário, enquanto uma outra vai receber apenas 1000. Não há a menor necessidade de que em uma fábrica ou em uma dada unidade de produção alguém seja proprietário dessa fábrica, explore intensamente a força de trabalho e enriqueça por conta disso. Numa sociedade socialista, esse sistema que faz essa organização aqui, primeiro, com a planificação da economia. O que é isso? O governo ou o Estado, que é o grande patrão, decide quem, o que, como, onde, quando, por quê, para quê e por que vai ser produzido essa ou aquela mercadoria. Quer que eu repita? O governo, o patrão ou Estado decide quem vai produzir, o que vai produzir, quando vai produzir, onde vai produzir, quando vai produzir, por que vai produzir, para quem vai produzir. Decide também os preços. Ele decide também os preços. A economia é planificada e comandada pelo Estado. As indústrias, as máquinas, os meios de transporte, as terras, tudo pertence ao Estado. O Estado é responsável pelo fornecimento. Eu tiraria a mínima e colocaria condições básicas de vida da população. O que vem a ser isso? Moradia, energia, educação, segurança. Públicos, somente públicos. Nada particular. Por exemplo, um imóvel de 2 quartos de sala em Nova Iguaçu tende a ter um preço igual ao imóvel de 2 quartos de sala em Copacabana. Porque o Estado não precisa ter lucro.
No socialismo, o lucro é minimizado. Que hora é essa? 10? Ok. O lucro é minimizado. No socialismo, vai pra cá, não faz barulho agora não. No socialismo, você vai acabar tendo uma sociedade sem classes. Ou com classes sociais que acabam não sendo antagônicas, como no capitalismo. Beleza? Ok. Próxima aula eu continuo. Parou aí, não se mexe não, pelo amor de Deus. Por meia hora de aula.